Você já se perguntou sobre o lado sombra do seu signo? Sabe quais são os pontos que devem ser trazidos do inconsciente para o consciente? Olá pessoal, meu nome é Rafael Mernick e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a luz e a sombra dos signos do zodíaco. Então se você gosta de astrologia e quer aprender mais sobre os signos, fica nesse vídeo até o final, que com certeza você não vai se arrepender. Antes da gente já começar a falar sobre o assunto do vídeo, eu gostaria muito de pedir para vocês deixarem o like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito mesmo o meu trabalho a chegar em mais pessoas. Você também pode se inscrever no canal, caso você queira acompanhar os próximos conteúdos, tanto de tarô como de astrologia. Bom, primeiramente a gente precisa entender o que é esse conceito de luz e sombra. A luz, ela é uma característica, ela é uma habilidade, um talento que está relacionado com algo positivo, com algo benéfico, com algo saudável, que a gente pode transmitir para os outros e também para a gente mesmo, né? Algo que a gente utiliza para a gente mesmo. Então, a luz é essa característica benéfica que a gente pode atribuir para o mundo e tudo mais, ok? Agora, a sombra, ela é uma característica nossa que está muito no nosso inconsciente. Ela não é algo consciente, diferentemente da nossa luz, que já é algo mais consciente, a gente já tem a percepção dela, pelo menos na maioria das vezes, né? E o que acontece, gente, só para avisar que eu tô aqui no mato, tá caindo folha na minha cabeça, tá ventando, tem passarinho e tudo mais. Mas só para avisar para vocês que caso tenha algum imprevisto, é por causa disso, ok? Bom, e a sombra, ela vai então falar sobre esse aspecto mais inconsciente que a gente possui. E não é porque é sombra que é necessariamente algo negativo, algo ruim, algo maligno que a gente tem, sabe? Como se fosse alguma coisa malvada nossa. Não é bem assim. Em alguns casos isso pode até acontecer, mas a sombra ela está muito relacionada com um aspecto inconsciente nosso, que pode trazer algum tipo de dor, algum tipo de dificuldade. Aliás, a sombra é essa dificuldade em si. E é muito positivo quando a gente consegue trazer para o nosso consciente essa nossa sombra, porque dessa forma a gente vai estar curando alguma coisa em nós, né? Uma necessidade, uma dificuldade, algum desafio interno, né? Que a gente está ali sempre batalhando e que às vezes a gente não percebe. E às vezes as atitudes que a gente tem automáticas são devido a essa sombra inconsciente que a gente tem, né? Mas quando a gente trabalha elas com autoconhecimento, a gente consegue superar isso, né? Claro que não é fácil, não é simples, mas a gente consegue superar essas questões. E vocês vão entender melhor o que eu tô falando quando a gente estiver falando sobre a sombra de cada signo, combinado? Para que a gente possa compreender a luz e sombra dos signos, a gente pode fazer isso de duas formas. Ou a gente faz isso de uma forma individual, né, vendo signo por signo, falando sobre os aspectos a serem trabalhados em cada signo, quais são as sombras de cada signo e tudo mais, e falando isso um por um. Mas a gente também pode fazer isso de uma forma bem interessante, que é olhando essa sombra através dos opostos complementares, os signos opostos complementares. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês poderem entender quais são os signos que estão opostos um ao outro e que se complementam ali também. Que os signos opostos complementares são Áries e Libra, Touro e Escorpião, Gêmeos e Sagitário, Câncer e Capricórnio, Leão e Aquário e Virgem com Peixes. Então, a gente tem ali essa luz e sombra através dos signos opostos complementares, que são esses que eu acabei de citar, combinado? E aí, gente, só para ficar bem claro, não é que um signo é a luz e o outro é a sombra. Os dois são a luz e a sombra. A luz de um é a sombra do outro e vice-versa. Geralmente, as características do signo oposto são um desafio para nós. Porque que acontece? Esse signo oposto a nós, ele é muito diferente, ele possui uma energia muito diferente, uma maneira muito diferente de lidar com as situações, com a vida, uma maneira muito diferente de se comportar, de pensar, de sentir e tudo mais. Então, essa diferença faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de atingir essa energia. E não significa que a gente é obrigado a atingir essa energia, que a gente precisa atingir essa energia do signo oposto porque a gente precisa mudar e ser uma pessoa diferente porque tem alguma coisa de errado com a gente. Não é isso, ok? O que acontece é que a luz do seu signo oposto, que no caso é a sua sombra, vai ter uma característica muito valiosa para você. Porque o que acontece? Se você tem ali uma dificuldade, o signo oposto tem essa característica equilibrada e boa. Vocês compreendem? Por isso que ao você tentar alcançar aquela característica, você consegue trabalhar as suas dificuldades. Então, é esse o ponto que eu quero fazer vocês compreenderem. E antes então da gente passar
para cada dupla de signos opostos complementares, eu quero deixar muito claro que o que eu estou falando aqui é baseado na informação do signo solar. Você no seu mapa tem diversos outros pontos importantes e que podem às vezes até modificar um pouco do que eu estou dizendo aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui é uma coisa um pouco mais pontual, uma coisa um pouco mais específica para cada signo solar. Vocês têm ali a posição da Lua, de Mercúrio, de Vênus, de Marte, de todos os restantes dos planetas. Vocês têm o ascendente, tem diversas outras características que a gente tem que levar em conta quando a gente está falando ali da personalidade de uma pessoa, das características de uma pessoa, tá? Mas aqui nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o signo solar e já é uma grande ajuda, já é um grande ponto para a gente começar a fazer o nosso processo de autoconhecimento. Bom, vamos começar aqui com a primeira dupla de signos opostos complementares, que é Áries e Libra. As pessoas com Sol em Áries possuem a habilidade da iniciativa, da força, da ação. São o primeiro signo do zodíaco, né? Então, aliás, Áries é o primeiro signo do zodíaco. Então ela tem essa característica de iniciar, de começar as coisas. Além disso, Áries é o signo da liderança, do foco em si mesmo, né? Da individualidade, da questão mais do eu. É regido por Marte, que é o planeta da guerra, da ação, da força, da luta. Então eles têm essa coragem, essa força de vontade para poder ir atrás daquilo que eles querem. Então é um signo mais individualista, mais forte, às vezes pode ser encarado como bruto, né? E quando ele entra nessa energia um pouco mais desequilibrada, um pouco mais exagerada, ele acaba caindo na agressividade, na impaciência, na individualidade excessiva, né? Olhar muito só para si mesmo, só para suas vontades, e cai também às vezes numa imprudência, né? Numa impulsividade. Então, essa é uma característica ali, algumas características que podem acontecer com as pessoas do Sol em Áries. E aí o que acontece? Libra, que é o oposto, né? Vai estar falando muito sobre vocês buscarem a harmonia, o equilíbrio, a ponderação. Essa ponderação é pensar, equilibrar as coisas e pensar e refletir antes de agir é uma coisa muito importante para o signo de Áries, porque Áries já tem o impulso da ação muito forte, né? E ele precisa então da ponderação, da reflexão, de pensar antes de agir, para que ele possa ter ações mais comedidas, né? Então esse é um ponto bem interessante. Além disso, Libra, como é regido por Vênus, tem toda uma questão de suavidade, de delicadeza. E Áries, como tem uma energia mais bruta, pode aprender muito com Libra nesse sentido também. Aprender a ser um pouco mais equilibrado, entrar um pouco mais em harmonia, né? Com as pessoas, consigo mesmo, inclusive, né? Então, são energias assim bem interessantes de Áries buscar. Além disso, como eu falei antes, Áries é um signo que foca muito em si mesmo. E Libra foca muito na relação com o outro. É eu e o outro. Às vezes até mais o outro, a gente já vai falar sobre isso. Mas, então, Áries também pode aprender com Libra essa questão do relacionar-se, né? Se relacionar com as outras pessoas. Pode ser muito interessante, então, as pessoas de Áries se inspirarem ali no signo de Libra para poder aprender ali alguma coisa interessante. As pessoas do signo de Libra, por sua vez, têm ali uma habilidade de lidar com as pessoas, né? Principalmente aquele relacionamento mais íntimo, né? Um casamento, um namoro, uma pessoa que tem ali uma troca mais afetiva realmente. Então Libra tem esse talento de se relacionar por ser regido por Vênus, como eu falei agora, né? E Libra também tem a procura, ele busca pelo equilíbrio na vida, pela harmonia da vida. É um signo que busca a justiça, é um signo racional, um signo mais intelectual, é também um signo que reflete muito sobre as coisas, ele pensa bastante antes de tomar uma atitude, de tomar uma decisão. Por causa disso, ele pode inclusive cair ali na indecisão, na dificuldade de tomar decisões, na dificuldade de agir inclusive, porque pensa muito, né, antes de tomar uma decisão, de agir. Então ele pode acabar caindo num extremo disso, que é essa dificuldade de se mover, né? Foca demais nas relações. Às vezes acaba sendo dependente do que o outro pensa sobre ele, né? Então não quer que o outro pense nada errado sobre ele, quer fazer todas as vontades do outro. Isso pode acontecer um pouco com Libra, né? Então ele cai ali nessa energia que é o oposto do signo de Áries. E Áries vai falar para Libra ser um pouco mais forte, ser um pouco mais, não agressivo, né? Você não precisa também ir do 8 para o 80, mas se impor um pouco mais, dizer qual é a sua vontade,
não permitir que você fique dependente totalmente das outras pessoas. Áries também é independência, né? E Libra precisa então trabalhar essa dependência do outro, das relações. Às vezes não é nem do outro, mas é de uma relação, de ter o relacionamento ali. Além disso, também tem uma questão ali de decisões e de ação que Libra pode estar precisando trabalhar, né? E ele pode fazer isso através ali da energia de Áries, porque Áries é o signo da ação, da impulsividade, da iniciativa. Então, Libra precisa também aprender com Áries essa questão de tomar mais atitude mesmo em relação à vida, né? E pensar em si mesmo, porque como Áries é o signo da individualidade, Libra precisa ter ali um pouco mais atenção para buscar a sua individualidade mesmo, conseguir se separar, né? Separar o que sou eu, o que é o outro, sabe? Essa ideia é importante também de ser colocada ali para Libra. Bom, a gente pode agora passar para a segunda dupla dos signos opostos complementares, que é Touro e Escorpião. As pessoas do signo de Touro são pessoas que, é um signo, aliás, né, que também é regido por Vênus, né? Então tem todo esse aspecto da beleza, da delicadeza e principalmente Touro tem muito forte a questão do prazer, que também é uma coisa relacionada a Vênus, né? Touro é um signo de terra, então está muito preocupado com a segurança, com a estabilidade, com a continuidade das coisas, com o crescimento das coisas. Touro também fala muito sobre fertilidade, né, que é até outro assunto ligado a Vênus. E Touro vai sempre buscar, então, a segurança. De uma certa forma, também busca a harmonia, né, que é uma questão relacionada a Vênus. Por ser um signo de terra, é muito voltado para as questões materiais, né, então para o trabalho, para a questão financeira. Touro também é muito resistente e persistente naquilo que ele deseja alcançar, nas questões da vida dele, né, na forma dele trabalhar, inclusive. Então, ele está sempre indo, mesmo que seja devagar, ele está sempre caminhando, né, e ele tem essa questão da continuidade, de sempre fazer pelo menos um pouco todos os dias. E aí, algumas características de Touro que já não são tão legais, é que ele pode, às vezes, ter uma dificuldade muito grande de mudar, né, de sair da zona de conforto, de promover uma mudança, uma finalização de algum ciclo, mesmo que esse ciclo esteja negativo, às vezes Touro tem muita dificuldade de sair daquilo, né? Então, é uma zona de conforto que não é tão confortável assim. Aliás, a zona de conforto não significa que ela é confortável, ela é conhecida, né? O que a gente está mais confortável não é necessariamente aquilo que é gostoso, que é positivo. Não, é aquilo que a gente já conhece. Touro tem esse medo de sair de algo que ele conhece para algo que ele não sabe como que é. Que ele precisa estar seguro, ele precisa ter essa estabilidade. E ele não tem essa segurança e estabilidade no desconhecido, né? Então, ele tem realmente essa dificuldade de provocar essas mudanças. Além disso, Touro, por ser um signo de terra, um pouco mais racional, mais prático, mais objetivo, tem muita dificuldade de entrar em contato com as partes mais profundas de si mesmo, com a parte mais emocional, com a parte psíquica, né? Touro pode ter um pouco de dificuldade de entrar em contato, ou pelo menos de estar confortável, né, nessa posição. Por isso que ele precisa desenvolver as características de Escorpião. Escorpião é um signo profundamente emocional, intenso, que mergulha nas emoções, não só para compreender, né, mas para curar aquilo que precisa ser curado, que precisa ser levado para a superfície, né, porque como ele vai às profundezas, ele faz emergir tudo aquilo que é necessário. E Escorpião também é o signo da transformação, das mudanças, dos fins de ciclo, né, regido por Plutão, que fala sobre esses cortes, essa morte e renascimento, né? Então Touro precisa aprender com o Escorpião sobre morte e renascimento, sobre as profundas transformações. Já as pessoas com o Sol em Escorpião são pessoas, como eu disse agora, muito intensas, muito profundas, né? São pessoas que têm um profundo contato com as emoções e elas também têm ali uma capacidade muito grande de se transformar quando é necessário, e elas também têm essa habilidade de passar por esse processo de profunda transformação, principalmente quando algo muito negativo, muito impactante, muito doloroso até, acaba acontecendo na vida das pessoas de Escorpião. Então, geralmente esse processo de transformação profunda acontece quando algo difícil se passa ali nessa vida dessa pessoa, na vida dessa pessoa. Então, quando o Escorpião precisa cortar alguma coisa da sua vida, ele acaba cortando sem pensar duas vezes. Ele corta e segue a vida dele para outra coisa, para transformação, para melhoria e tudo mais. Além disso, o Escorpião
tem uma intensidade emocional muito grande. É uma coisa muito visceral, ele sente no corpo inteiro as emoções. Ele é até um pouco mal interpretado, né, por causa dessa intensidade toda e essa questão mais visceral que ele tem. E aí o que acontece? Escorpião, por ter essa natureza de transformação, ele pode deixar as coisas morrerem de uma forma muito rápida. Ou seja, tem algo acontecendo ali na vida dele que causa algum desconforto, ele já quer transformar isso, ele já quer mudar, ele já quer finalizar esse ciclo e ir para a próxima coisa, principalmente porque tudo afeta muito fortemente as pessoas de Escorpião, né? Por mais que elas tenham o costume de esconder, né, o sentimento, Escorpião não permite que as coisas se desenvolvam, que as coisas tenham a continuidade. Por mais que ele é um signo fixo, né? E eu tenho um vídeo falando sobre as qualidades dos signos, né? Fixo, mutável, cardinal e tudo mais. Vocês podem ver esse vídeo aqui no canal, eu vou colocar aqui. Então, por mais que Escorpião seja um signo fixo, ele tem essa capacidade de transformar as coisas de uma forma muito repentina às vezes, né? E não se permitem vivenciar algumas coisas, né? Não se permitem continuar as coisas. E além disso, por causa da sua intensidade, ele acaba vivendo as coisas de uma maneira, às vezes, até desproporcional da realidade, né? O Escorpião tem uma intensidade tão grande que às vezes tudo que ele sente é um pouco desproporcional ao que é real, ao que está acontecendo ali no momento, na vida dele, né? Então por isso que ele precisa aprender um pouco com o Touro a ter um pouco mais os pés no chão, a olhar mais para a realidade, né? A ver as coisas de uma maneira um pouco mais prática, um pouco mais objetiva. Além disso, precisam aprender também a estabilidade, né? Porque Escorpião é muito extremo, é muito extremismo dentro dessas emoções e do comportamento, inclusive, né? Então, essa questão do extremismo é atenuada com a energia de Touro. E Touro é o signo da persistência, da continuidade, né? Da perseverança. Touro continua sempre fazendo ali, construindo e regando. E Escorpião precisa aprender um pouco mais a fazer isso, né? Precisa aprender a regar ali aquilo que ele está querendo cultivar, né? Porque se ele vê que aquilo já não está dando fruto, ele vai lá e vai tentar fazer outra coisa, né? Muita gente não fala sobre essa questão de Escorpião, mas é muito comum isso acontecer, tá bem? Por mais que ele seja um signo fixo. Passando para a terceira dupla, a gente fala então de Gêmeos e Sagitário. Pessoas de Gêmeos são muito habilidosas na comunicação, gostam de aprender, são muito curiosas, gostam sempre de aprender, inclusive, várias coisas ao mesmo tempo e coisas muito diferentes, né? Gêmeos tem essa questão da amplitude, do horizonte. Ele gosta de aprender diferentes coisas para ele poder ter uma grande noção de um todo, né? É como se fosse a soma de várias coisas que permitisse que ele tivesse ali esse conhecimento, essa habilidade de comunicar e de ensinar, né? Então Gêmeos sabe um pouco de tudo. Gêmeos necessita do movimento também na vida dele, né? É um signo que necessita desse movimento para que ele possa se articular, para que ele possa também conhecer coisas novas e estar com pessoas novas, né? Gêmeos também é um signo um pouco mais instável, né? Ele tem essas mudanças muito repentinas de comportamento e de emoções e de pensamento e tudo mais, mas é isso que permite ele ter essa visão tão ampla das coisas, porque ele tem uma capacidade de ver as coisas por diversos ângulos, ele tem uma capacidade de compreender as coisas de diversas formas diferentes. E por conta de todas essas características, Gêmeos pode acabar caindo um pouco na dispersão, pode acabar caindo um pouco na instabilidade, né? Principalmente instabilidade emocional, instabilidade mental e nos comportamentos também, né? Ter comportamentos mais instáveis e também acabar caindo um pouco na superficialidade. A gente falou agora sobre Gêmeos aprender de tudo um pouco, né? E isso às vezes não permite que ele aprofunde ali nas coisas. Então é uma característica que pode acabar acontecendo. Eu inclusive já vi uma comparação de como se Gêmeos fosse um beija-flor, que vai rapidinho, um pouquinho em cada flor, para ali conseguir, né, fazer o que ele quer. Então, Gêmeos pode acabar caindo na superficialidade por causa disso. E aí, Gêmeos pode aprender com Sagitário, que é o seu signo complementar, né, o oposto complementar, porque Sagitário, ele atira a seta em algum ponto e ele vai ali atrás desse ponto com muito foco, né? Então, Sagitário tem essa energia do foco em algum objetivo, em algum ponto, sem desviar o rumo. Sagitário não desvia o rumo. Ele não é que ele é teimoso,
mas ele é muito focado em um ponto que ele quer chegar e ele faz de tudo para chegar ali, né? Então, como Gêmeos pode cair na dispersão, esse foco de Sagitário pode ser muito positivo. Além disso, Sagitário busca o conhecimento elevado, o conhecimento que transcende, o conhecimento que vai muito além de conhecer a base, né? O Sagitário ele gosta de conhecer profundamente algum assunto, principalmente assuntos mais elevados como filosofia, religião, né? Coisas assim mais profundas até, né? Sagitário tem esse lado intelectual que até poucas pessoas conhecem. Então, esse conhecimento menos abrangente e mais focado e profundo é algo que Gêmeos também pode buscar para poder melhorar aí essa questão da superficialidade. Pessoas com o Sol em Sagitário são pessoas muito aventureiras, são pessoas muito apaixonadas pela vida, assim como os signos de fogo são, né? São pessoas que buscam um objetivo com muita força, com muita vontade. Quanto mais impossível possa parecer esse sonho, melhor é para Sagitário. Porque Sagitário gosta da aventura, gosta dessa questão da busca, sabe? E para Sagitário não é tanto sobre o objetivo, é mais sobre a aventura de ir buscar aquilo, né? Porque Sagitário muitas vezes quando chega ali na conquista se decepciona porque criou a expectativa de algo diferente, né? E acaba gostando muito mais da aventura do que de chegar ali naquele ponto. Sagitário é representado por metade animal, metade homem. Então ele busca sair dessa parte animalesca, né, e ir para uma elevação humana, no sentido de sair de uma coisa irracional e selvagem para algo mais humano e intelectual. Sagitário tem essa característica intelectual que é pouco explorada até. E Sagitário também é muito idealista, busca a expansão, né? Busca o crescimento, que é regido por Júpiter, que é o planeta do crescimento, da expansão, da sorte, da aventura e tudo mais. E por causa dessas características, Sagitário pode acabar caindo um pouco de focar muito em uma coisa e não querer, não se permitir ver as coisas através de outro ângulo. Não se permitir, assim como Gêmeos, ver diferentes possibilidades, diferentes oportunidades. Então Sagitário acaba caindo às vezes nesse foco excessivo em uma coisa só, quando na verdade tem muitas coisas à volta dele que ele poderia observar, que ele poderia aprender, que ele poderia conhecer. Então, como Sagitário tem essa característica de às vezes não enxergar aquilo que está no próprio nariz, né, debaixo do próprio nariz, por querer olhar para o que está longe, para o que está distante, né, porque ele tem essa característica de apontar a seta para muito longe para ir em busca daquilo, ele às vezes acaba perdendo coisas muito legais. Então, Gêmeos pode ensinar essa questão para ele, né, de aproveitar outras coisas também. Além disso, Sagitário precisa passar o seu conhecimento adiante. Porque o que acontece? Gêmeos é o signo da comunicação, do aprendizado. Então, Gêmeos é aquele que comunica, que ensina. E Sagitário, às vezes, guarda muito para si esses conhecimentos. Passando para a próxima dupla de signos opostos complementares, a gente tem Câncer e Capricórnio. Câncer é um signo muito emocional, muito sensível, muito voltado para dentro, é mais introspectivo, né? Tá sempre em contato com as emoções, com a intuição, com a sensibilidade. Ele tem essa característica bem marcante, né? As pessoas até criticam muito Câncer e eu acho que... Vou defender Câncer aqui. Eu vou defender Câncer. E eu acho que Câncer tem uma capacidade de sentir as coisas de uma forma tão bonita, né? Então, eu acho que é uma grande vantagem e não é defeito de maneira nenhuma, ok? A gente vai falar sobre o desequilíbrio disso, claro, mas a gente não pode ter isso como um defeito. Câncer também é muito ligado ao meio familiar, né? Tem uma ligação muito forte com a família. Às vezes, se é mãe ou pai, tem essa questão com os filhos, ou se não tem filhos, pode ter essa questão com os pais ou com pessoas da família de forma geral. Câncer tem uma ligação muito forte com esse meio familiar. Por causa disso, talvez ele tenha um instinto muito forte de cuidar das pessoas e de ser cuidado também, né? Câncer pode ter essa necessidade de ser cuidado pelos outros. E aí, como ele tem todas essas características, ele pode acabar caindo numa melancolia por causa dessa sensibilidade, né? Numa mágoa muito fácil também. Às vezes Câncer se magoa muito fácil e fica magoado há muito tempo, porque Câncer também está ligado com questões do passado, as memórias, né?
Então câncer às vezes fica muito na memória do passado, da mágoa, então é um desequilíbrio que ele pode às vezes acabar caindo. E também uma dificuldade às vezes de se desligar da família pode acontecer, né? Por câncer tá muito conectado com essa questão familiar, pode ter essa dificuldade de se desligar do meio familiar mesmo. Por isso, ele precisa desenvolver as características do signo oposto, que é Capricórnio. Capricórnio é um signo de terra, então ele é mais realista, ele é mais pé no chão, mais prático, mais objetivo. Essas são características do signo de terra, né? Então, Câncer pode aprender muito mais com essa energia ali de ver as coisas de uma forma um pouco mais realista, mais simples. Capricórnio também é muito voltado para a carreira, que no mapa astral, quando a gente observa a parte da carreira e a parte da família, elas estão ali em partes opostas, né? Então, como Capricórnio é muito focado nessa parte da carreira e Câncer é muito ligado ao meio familiar, que são coisas diferentes, Câncer precisa também se direcionar à construção da carreira, à construção da própria vida, né? Se desligando do meio familiar, né? A gente geralmente se desliga mais do nosso meio familiar quando a gente sai em busca de construir a nossa própria carreira, né? Então, Câncer tem também essa questão ali que ele pode aprender com Capricórnio. Passando então para Capricórnio. Esse signo é conhecido por querer escalar a montanha do sucesso. Inclusive, ele é associado com aquela cabra que escala a montanha, né? Então, é uma característica muito forte assim desse signo. Por isso ele está muito voltado para a questão do trabalho, né, da sua carreira, está muito voltado para a questão financeira também. Assim como os outros signos de terra, ele também se preocupa muito com a estabilidade, com a segurança, né? E ele tem todo esse esforço de construção de carreira para que um momento ele possa perceber que ele realizou aquilo que ele necessitava e depois ele possa ali descansar e aproveitar tudo aquilo que ele conquistou, né? Que tem muito a ver com a energia dos signos de terra. Esse tipo de proveito e de tranquilidade, de estabilidade, segurança é algo muito presente nos signos de terra, principalmente em Touro e Capricórnio. Também é muito prático, tem muita firmeza, né? Porque precisa ter firmeza mesmo para poder alcançar todas essas coisas. Tem um grande senso de responsabilidade, de superação das dificuldades. E também é bastante racional, né? Assim como os outros signos de terra e também os signos de ar. Ele é mais racional, né? Ele é mais voltado para as questões mais práticas mesmo da vida, né? E tudo mais. Por causa disso, ele pode acabar se distanciando muito do meio emocional dele. E de todos os signos de terra, eu acho que Capricórnio talvez seja um que mais tem uma sensibilidade que não olha. E Capricórnio, ele é interpretado como um signo frio e tudo mais, mas na verdade ele tem uma grande sensibilidade. Só que ele tem uma resistência muito grande para poder entrar em contato com essa sensibilidade dele, porque ele é um signo de terra, né? Mas Capricórnio é sim bastante sensível, bastante emocional. Ele só tem muita dificuldade de entrar realmente em contato com essas emoções, né? O que domina nele é uma energia mais racional, mais prática e mais objetiva. Mas ele possui sim uma sensibilidade que precisa ser olhada. Por causa disso, ele pode entrar em contato ali com a energia do signo de Câncer, que é o seu signo oposto. Porque assim ele vai conseguir compreender melhor as suas emoções, vai conseguir olhar mais para as necessidades emocionais que ele tem, né? Para toda essa parte sensível que ele possui. Então, olhando para as emoções como Câncer, Capricórnio consegue trazer para si mesmo até uma força maior, né? Porque como precisa de muita força para alcançar as coisas, Câncer pode ajudar Capricórnio a se tornar ainda mais forte. A próxima dupla de signos opostos complementares é Leão e Aquário. Leão é um signo muito apaixonado pela vida, é um signo que contagia as pessoas, tem muita autoconfiança, preserva muito a sua própria imagem e tem muita convicção da própria personalidade, da própria identidade, né? Tem essa autoconfiança, essa coragem do leão da selva. Leão também tem uma característica muito interessante, que é essa liderança, que é até muito presente nos signos de fogo, mas Leão é o rei da selva, ele é o rei que comanda tudo. Então Leão tem uma capacidade muito grande de ser um líder, mas principalmente líder de si mesmo. Ele não aceita facilmente ordens, né? Ele tem essa força, essa convicção, esse poder pessoal. Leão geralmente projeta muito o seu brilho pessoal para fora, então ele chama muita atenção das pessoas, ele é muito magnético por causa disso.
E, devido a essas questões, Leão pode acabar caindo numa necessidade muito grande de chamar a atenção das pessoas, de ser o centro, de estar às vistas, de que todos o vejam e aplaudam e tudo mais. E tem que ser visto de uma forma positiva, né? Então, às vezes, pode até acabar fazendo de tudo para que as pessoas o vejam de uma forma positiva, de uma boa forma. Por ter esse poder pessoal todo e essa confiança toda, também pode acabar caindo ali num egocentrismo, né? E num egoísmo de que tudo tem que ser para ele, tudo tem que ser feito por ele. É diferente de chamar a atenção, tá? A gente tá entrando em outra coisa agora. É uma necessidade de ser o centro da própria vida e da vida das pessoas e tudo mais. Mesmo que Leão seja um signo que tem um coração muito bom e faz coisas muito bonitas para as pessoas que gostam. Por isso, Leão pode aprender muito com o seu signo oposto complementar, que é Aquário. Aquário é um signo voltado para a sociedade, para os grupos. Como Leão é voltado para si, Aquário, que é o oposto, é voltado para o todo, para a sociedade, para o mundo, né? Então, talvez Leão precise voltar um pouco mais a atenção para aquilo que está acontecendo ao redor dele, né? Às vezes não precisa ser no mundo, no país, mas às vezes aquilo que está acontecendo no próprio condomínio, né? O Aquário fala muito sobre os grupos, sobre a sociedade, sobre os amigos, né? As pessoas que estão à nossa volta no nosso dia a dia. Então, Leão voltar um pouco mais atenção para isso pode ser muito interessante. E isso traz até uma certa humildade, né, para o signo de Leão. Já as pessoas do signo de Aquário são bastante originais, são inovadoras, buscam a revolução, buscam a renovação, são muito ligadas em tecnologia, até em política, em questões sociais, são voltadas para os grupos, para a sociedade, para o que está acontecendo no mundo. São signos que querem provocar a mudança. É um signo muito inteligente, bastante racional, tem várias ideias e pensa muito diferente, age de forma muito diferente do convencional. O Aquário tem essa característica de sair do convencional, de sair do padrão, né? É conhecido por ser realmente mais excêntrico, no sentido de que é diferente do resto. Por conta de todas essas características, Aquário pode acabar caindo um pouco numa de não compreender muito bem o poder pessoal que tem, né? De acabar se voltando tanto para fora, de acabar se voltando tanto para os grupos, para os outros, e é uma questão diferente de Libra, tá? Porque Libra fala muito sobre a relação, então Libra às vezes se volta muito para uma relação ali particular. Já Aquário às vezes acaba se voltando muito para o grupo em si, né? Para o externo, para o fora, e aí acaba tendo pouco contato com o próprio poder pessoal, com a própria pessoa, com a própria essência, né? E por causa disso pode até sofrer alguma certa insegurança. E é importante então que Aquário resgate um pouco do poder pessoal que ele tem. Além disso, como ele é muito focado, né, nas questões do mundo, da sociedade, das pessoas, ele não consegue ter uma certa sensibilidade para coisas menores, para coisas que são mais insignificantes, entre aspas. Que na verdade não é insignificante, né? Eu acho que é importante a gente sempre deixar claro que o que tá fora importa, o que tá dentro importa, o que tá na sua vida individual, no seu dia a dia, nos seus problemas, na sua vida importa, assim como também importa a vida das pessoas lá fora, a vida das pessoas no mundo. Tudo tem a sua importância e às vezes Aquário dá importância demais para aquilo que tá no mundo e pouco para o que tá dentro de si, para si mesmo, né? Então Aquário precisa ali também aprender um pouco isso com o Leão. E podemos então agora ir para a nossa última dupla de signos opostos complementares, que é Virgem e Peixes. Virgem é um signo muito racional também, muito prático. Assim como os outros signos de terra, ele tem essa característica da praticidade, da racionalidade. O diferencial dele é que ele é regido por Mercúrio. Então ele tem essa característica da autoanálise, da análise também do que se passa à sua volta, né? Ele é muito observador, muito crítico, tanto de forma positiva como negativa, mas ele consegue trazer a melhoria, o aperfeiçoamento, né? A evolução de algumas questões, a melhoria daquilo que não está muito bom. Virgem consegue colocar na prática a melhoria daquilo que precisa ser feito. Virgem também é muito voltado para o trabalho, para o meio material, né?
para as questões que estão mais ligadas à realidade material, né? Então, Virgem também é muito realista, tem sempre os pés no chão. Além disso, aquela característica da organização, né? Que todo mundo fala que Virgem é super organizado e é o maníaco da limpeza, nem sempre é verdade, porque na realidade, Virgem tem essa característica de ser organizado, mas às vezes essa organização ela é mais interna, mais mental, dos seus próprios pensamentos, da sua própria questão interior, do que uma questão que se reflete fora, né? Em arrumar a casa, ter as planilhas e os cadernos todos arrumados. Essa característica de ser organizado pode ser refletida das duas formas, tanto de uma forma interna como externa. Por conta de todas essas características, né, do aperfeiçoamento, da melhoria, da crítica, da observação e tudo mais, é muito comum que Virgem caia numa necessidade muito forte de perfeição, né, de querer fazer as coisas de forma perfeita, e isso acaba trazendo uma autocrítica muito grande. Virgem pode acabar criticando muito a si mesmo, principalmente, né? Também se reflete com os outros, acaba criticando muito os outros, mas isso se deve principalmente consigo, né? Porque Virgem, ele tem essa necessidade de sempre melhorar, de sempre aprimorar. Além disso, Virgem pode acabar sendo muito pragmático, um pragmatismo em excesso mesmo. O pragmatismo é a característica de uma pessoa que é muito prática. Por isso, Virgem pode aprender muito com Peixes. Peixes tem uma característica muito marcante dele, que é essa capacidade da imaginação, de sonhar, sair totalmente da realidade. Quando a gente fala de Peixes, a gente fala de algo muito mais abstrato, algo mais imaterial e emocional também, porque Peixes é um signo de água, né? E Virgem é um signo de terra. Então a gente está ali falando também sobre um contato com as emoções, um contato com os sonhos, com a imaginação, um contato com a sensibilidade, né? Que Virgem muitas vezes deixa de lado por querer lidar com aquilo que é material, com aquilo que é objetivo e racional, né? Então, Virgem pode aprender muito com essa característica de Peixes, de sonhar, de imaginar, de entrar em contato com o imaterial, o emocional, o psíquico e até o espiritual, né? Porque Peixes também é muito associado às questões mais espirituais. Isso, inclusive, pode ajudar muito Virgem com a questão da perfeição, né? Porque em Peixes você encontra essa paz, você encontra essa tranquilidade, né? Você vê que Peixes está sempre buscando pela transcendência, por transcender a matéria, o físico e o lógico, né? Então, aprender com Peixes essas características pode ser muito importante. Por fim, Peixes é um signo muito emocional, é um signo muito intuitivo, muito imaginativo, tem a capacidade enorme de empatia, de compreender as pessoas, né? Ele tem essa sensibilidade emocional, ele tem até uma capacidade psíquica, às vezes muito aflorada, é muito adaptável, se adapta muito bem aos locais, às pessoas, né? Aos ambientes de forma geral. Tem uma capacidade muito grande de perceber as coisas sutis da vida e às vezes é até engraçado porque Peixes não vê aquilo que está na frente dele, mas algo que está além ele consegue enxergar. Então Peixes tem toda essa questão mais abstrata, mais sutil, mais lúdica também e principalmente emocional, né? Peixes tem um contato muito grande com as suas emoções, que inclusive sofrem várias flutuações porque Peixes é um signo mutável. Como eu falei, vocês podem assistir lá o vídeo que eu falei sobre as qualidades dos signos, né? Como o Peixes é um signo mutável, ele tem essa característica de flutuações emocionais bem presente. O que pode acabar acontecendo com Peixes é que ele acaba caindo em grandes ilusões, né? Porque ele sai muito da realidade com facilidade. Às vezes ele também acaba se perdendo no seu meio emocional, nos seus sonhos, nas suas imaginações, nas suas ideias, né? Peixes é muito conhecido por viver no mundo da lua. Isso, inclusive, pode trazer até alguma dificuldade de lidar com os assuntos materiais, os assuntos práticos, né? A responsabilidade também. Às vezes, Peixes pode acabar sendo encarado como um irresponsável, mas não porque ele não quer fazer as coisas, sim porque ele tem dificuldade de lidar com os compromissos, as responsabilidades, as questões materiais, os aspectos realmente mais práticos da vida. E ele pode aprender muito, então, com o signo de Virgem,
porque assim ele vai conseguir trazer a energia da praticidade, a energia de ter mais os pés no chão, né? Porque Virgem é pés no chão, Peixes é a cabeça na lua. Então é importante que, para que Peixes tenha um pouco mais de equilíbrio, ele pode continuar com a cabeça na lua, mas tem que ter os pés ali no chão. O corpo não pode subir inteiro, né, para a lua, não pode sair flutuando que nem um balão. Isso também auxilia muito Peixes nessa questão da organização, né, de conseguir se organizar e se manter ali nas questões materiais e mais sérias do dia a dia. Inclusive, essa capacidade de Virgem de se manter ali com os pés no chão e ser mais prático e objetivo ajuda muito Peixes a lidar com algumas questões emocionais. Como Peixes é um signo que é muito guiado pelas emoções, Virgem pode ajudar Peixes nesse sentido, né, para ele poder ali continuar sendo guiado pelas emoções, mas de uma maneira não irracional, né? De uma maneira realmente lógica e que faça sentido. Então é isso, meus amores. Isso foi um pouquinho o que eu tinha para falar para vocês sobre a luz e a sombra dos signos. É claro que tem muito mais para falar sobre os signos. Cada signo tem uma complexidade imensa. Não consigo falar tudo em um vídeo, né? Todos os signos têm características muito além do que aquilo que eu falei. Eu falei de uma maneira muito passando por cima mesmo, mas assim já dá para vocês perceberem um pouco sobre algumas características e perceberem até aquilo que vocês já podem começar a buscar e aplicar na vida de vocês, né? Só esse vídeo aqui já é uma grande ajuda para quem está querendo buscar mais autoconhecimento, por exemplo. Então, se você está buscando em se engrandecer, se desenvolver, né? Se você está buscando o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento, esse vídeo já é uma grande ajuda para você poder compreender o que você pode melhorar em si mesmo. É isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Também se inscrevam aqui no canal para vocês poderem acompanhar os próximos vídeos. E gratidão por todo mundo que viu o vídeo até aqui.